ela está com uma gestação hoje de 38 semanas e 3 dias, e sempre foi uma bebê pequena que veio no percentil 10, depois 7, depois 5, né? E aí a médica falou para ela que seria interessante induzir com 40 semanas, e ela me pergunta se está correto ou não. Então é o seguinte, ó, vamos entender primeiro para que serve a gente saber o peso de um bebê intraútero. Né? Por que a gente quer saber? Se pesa 2, 3, 4, 5 ou 6 quilos, tá? No caso dos extremos superiores, a gente quer saber se esse bebê terá passagem, né? Se vai sair no parto normal, que aí no caso dos bebês que têm desproporção cefalopélvica, em geral acima de 5 quilos, acaba dificultando muito o parto normal e acaba sendo indicado uma cesárea. E no caso dos menorzinhos, por que a gente quer saber, né? Pelo seguinte, porque se for um ser humano que é pequeno por natureza e será sempre pequeno porque a genética dele é pequeno, não importa a gente saber isso intraútero, concorda? Se é um bebê percentil 10, que depois será uma criança com 1 ano percentil 10 e um adulto percentil 10, eu, por exemplo, eu devo ser um adulto percentil 12, 15, eu tenho 1,65 m, então eu tenho essa altura que eu tenho desde a minha 8ª série. Então, não, tá, e tá tudo bem pra mim, né? Nunca quis ser jogador de basquete, tá tudo certo. Então, a grande questão é a gente saber se o bebê que está ficando numa faixa inferior ali de peso intraútero, se isso não está sendo uma falta de comida para esse bebê, se não está sendo uma desnutrição, tá? Então a gente tem que entender se esse bebê é pequeno porque é constitucional, ou seja, genético desse bebê, ou se ele é pequeno porque está faltando comida, tá? Aí a gente tem que usar alguns fatores para entender se está faltando comida. E aí a gente pensa, bom, quem que passa a comida da mãe para o bebê? Quem passa é a placenta. Então a gente tenta entender a função placentária. Tá? A placenta passa mais 2 coisas além de comida, que são água e que são oxigênio. Então a gente tem que pensar o seguinte, se a gente descobrir que está faltando comida, daqui a pouco começa a faltar água e daqui a pouco começa a faltar oxigênio. Né? Essa que é a lógica, por isso que a gente quer saber se está faltando comida. Né? Então, como que a gente sabe isso? Por exemplo, se a pressão da mãe vai boa a gravidez inteira, a gente já tira um item que a gente pensa que a placenta não está boa, porque a placenta, quando não está boa, a pressão da mãe sobe. Né? Outro fator, se o líquido amniótico está ok, é porque está passando água ok para o bebê está fazendo xixi ok e está tudo certo. Se a gente olha esses 2 fatores, pressão normal, líquido normal, e a mãe e o pai são pequena estatura, principalmente a mãe, e esse bebê é proporcional a essa mãe, é porque é um bebê pequeno natural, não é necessariamente porque tem uma restrição de crescimento acontecendo, tá? Agora, se a gente tem outros fatores, a pressão da mãe está começando a subir devagarinho, o líquido amniótico está começando a cair devagarinho, e o bebê está nas faixas baixas de peso, eu penso, está faltando comida para esse bebê, daqui a pouco está faltando água, daqui a pouco está faltando oxigênio. Aí o que a gente sabe? Que nas gestações habituais que não tem nenhum sinal de nada, acima de 40 semanas, em geral a função placentária cai um pouquinho, de leve até o parto. Então o que a gente pensa? Se já é uma placenta que não está boa, acima de 40 vai piorar mais ainda. Então a chance de faltar oxigênio para esse bebê durante o parto é maior, ou seja, aumenta a chance de cesárea, ou aumenta a chance até de a gente não perceber um bebê que vai a óbito intraútero. Então, quando a gente fala que a conduta para restrição de crescimento é uma indução, seja com 40 ou com 39, e em geral 39, que é a indicação para indução para restrição, a gente está dizendo assim, a gente está prevenindo um óbito intraútero e prevenindo uma cesárea fazendo essa indução. Né? Mas aí eu falei que a sua pergunta é pertinente pelo ponto principal, que é quando você falou, eu tenho medo da falha de indução. Porque, lógico, pode ser que a indução não seja bem feita, que a indução seja, eu ia falar para inglês ver, mas nesse caso não, porque os ingleses fazem muito bem a indução. Pode ser que a indução seja, tipo, feita de forma incorreta, né? Porque qual que é a indução correta? Se a gente for falar só da parte hospitalar, tá? Nem entrando no mérito se será feita a indução pré-hospitalar, que é acupuntura, óleo de rícino, óleo de prímula, descolamento da bolsa, passagem do balão no colo do útero, ou seja, mesmo que não tenha nada disso, que seja só intra-hospitalar, que é aquela que se usa prostaglandina e ocitocina dentro do hospital, tá? Prostaglandina comprimido vaginal, ocitocina na veia, tá? O ideal é que essa indução tenha um prazo de 1 a 3 dias para dar certo, que as medicações sejam feitas nas doses certas, nos horários certos, até realmente a pessoa entrar em trabalho de parto. Porque senão acontece que muita gente vem me contar aqui que a pessoa internou no hospital, colocou um comprimido, não funcionou, já fala que não deu certo a indução. Ou pior ainda, nem coloca o comprimido, já vai direto com o soro na veia com ocitocina,
aí passa 6 horas, não deu certo, fala que não deu certo a indução. Então, o que eu acho, Ana Paula, que a maior preocupação que você tem que ter é com o método de indução. Esse é o ponto-chave, se ele será feito da forma correta. Porque quando a indução ela é feita da forma correta, mesmo que seja antes do tempo, mesmo vamos pensar uma pessoa que tem que induzir um parto com 35 semanas, 36 semanas. Se foi feito no momento correto para aquela gestação, o índice de parto normal é o mesmo que se esse parto fosse natural. É o mesmo comparado com os partos naturais. Só que qual que é a intenção da indução? É prevenir um momento onde a coisa vai estar ruim. Prevenir um momento onde a placenta não vai estar tão boa. Entendeu? Então, a indicação de indução sim é correta, né? E é com 39, não com 40. Se esperar até 40, melhor. Mas a grande questão é essa: será que é um bebê pequeno por natureza ou é um bebê que está com diminuição de comida, portanto vai faltar depois água, vai faltar oxigênio, que é o principal alimento, né? Oxigênio. Então a gente se preocupa mais com isso. E aí, então, eu acho que é isso. No seu plano de parto, o ponto-chave a ser conversado é como vai ser essa indução. Porque, realmente, se for uma indução muito bem feita, vale a pena induzir com 39, 40, que seja. Se for uma indução meia boca, do tipo coloca um comprimido, ou pior, coloca o soro direto na veia e coloca ocitocina, aí se der para segurar o máximo possível para a espera natural, acaba sendo melhor. Certo? Espero ter respondido sua pergunta. No dia que eu descobri